Hoje, dia de São Pedro e São Paulo, na verdade, hoje não é hoje, nesse domingo, o dia de São Pedro e de São Paulo. Na verdade, é dia 29 de outubro, né, a última terça-feira. Mas aqui no Brasil, em nossa igreja, contra a oração da Santa Sé, o dia de São Pedro e São Paulo é transferido para o domingo seguinte. Então, nós aqui no Brasil, por conta do trabalho, por conta de não poder viver esse dia com solenidade, com dedicação, a igreja, por não ser feriado, ela transfere para o domingo seguinte essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo, que são que muitos chamam de coluna da igreja, eles foram isso. Pedro, porque teve a grande missão de ser o príncipe do colégio dos apóstolos, como alguns chamam, né? Ele foi aquele primeiro homem escolhido por Deus para chefiar a sua igreja de maneira terrena, digamos assim. Enquanto a igreja militante caminha, Deus escolhe Pedro para ser o seu chefe. Hoje a figura de Pedro está no Papa. Não na pessoa do Papa em si como homem, o Papa Francisco, mas no cargo que ele desempenha, de missão divina, de chefiar a igreja, de chefiar o colégio dos apóstolos. Então, hoje é um dia de a gente celebrar também esse primado, né? Eu queria tirar um pouco a figura de Paulo, já que a gente celebra até um dia para ele mesmo, no dia 25 de janeiro, né, dia da conversão de São Paulo, e hoje focar na pessoa de Pedro. E quando nós falamos de Pedro, nós estamos falando daquele que era líder. E o líder, ele tem uma missão muito especial. Primeiro é o pastoreio, né? Ele é pastor. Segundo, porque ele administra, tanto temporalmente falando a igreja, como de forma espiritual. Ele tem a missão do magistério, ele tem a missão da interpretação da liturgia, da liturgia não, do que a igreja ensina e que ela absorveu ao longo dos tempos. O Papa, com seu colégio episcopal, que são os apóstolos, tem essa missão de trazer a revelação divina. O catecismo nos fala isso no seu início, você pode até conferir isso no meu curso, que a igreja transferiu-se ao longo dos tempos. E São Paulo recebeu isso do Nosso Senhor. No Evangelho de hoje, sim, o Evangelho de hoje ele é bem especial, porque Nosso Senhor ele começa fazendo uma pergunta, lá em Mateus capítulo 16, a São Pedro. São Pedro não, na verdade, a todos os apóstolos ali reunidos. Ele pergunta assim: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus ele se volta para os apóstolos, e depois de receber a resposta dos apóstolos do que outros dizem ser o Filho do Homem, o Filho de Deus, Nosso Senhor pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? São Pedro, com certeza impulsionado pela sua conversão, São Pedro diz a Nosso Senhor. A gente pode ver isso no versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse: olha, Simão, feliz és tu, porque não foi a carne e não o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. E depois disso, Nosso Senhor, ele ratifica aquilo que nós chamamos de primado petrino. Ele fala que sobre essa pedra que é Pedro, ele edifica a igreja dele. Por isso que a festa de hoje, onde a gente celebra essas duas colunas da igreja, que é São Pedro e São Paulo, é um dia da gente recordar este mistério petrino profundo.
que não deixa de ser a raiz da unidade bendita da igreja, que não se deteriorou. Ela pode ter sido manchada pelas divisões, pelos cismas, pelas heresias, mas ela nunca foi quebrada. Ela nunca foi destruída. Ela nunca foi aniquilada. Por quê? O que garante isso é justamente o mistério que nós celebramos quando olhamos a festa de São Pedro e São Paulo, e que quando olhamos para esse mistério e nós entendemos por que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério da unidade da Igreja, que é una, santa, católica, apostólica, romana. Ela está sobre um pilar. E este pilar é a figura de Pedro. E sobre a igreja ele rege. E isso é fantástico de se meditar. Existe uma frase de um grande santo da igreja, não sei se foi São Justino, mas ele dizia assim, olha, não se afaste da igreja. Nunca, jamais. Se apegue a ela. Se abrace a ela. Ame a ela. Procure a ela. Porque se tu se afastar dela, tu vais perecer. E sobre a tutela dos apóstolos, sobre a tutela da missão apostólica que Nosso Senhor deu para eles, a igreja nasceu, a igreja desenvolveu-se, a igreja prosperou. E esta grande coluna da igreja, que é Pedro, que passou por tantas e tantas situações ao longo da história, como por exemplo ao ponto de Catarina de Sena ter que chegar pro Papa. Na época a igreja estava com um falso Papa, né? E o verdadeiro Papa foi exilado de Roma. E aí Santa Catarina, ela diz, olha meu querido, volta para Roma. É lá o teu lugar. Então a igreja construída sobre o bendito alicerce dos apóstolos, a chefia e a presidência de São Pedro, a gente celebra nesse dia, essa festa. E a gente vê a grandeza deste amor de Deus revelado ao longo da história na sua igreja. Veja, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele não quer que sua igreja fique só. Mas eu vou trocar minha expressão agora. Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele não quer que o seu povo fique só, e Ele dá ao povo a igreja. Veja, a igreja, meus amigos, a igreja é a mão de Deus sobre o povo. Sim, é a mão de Deus sobre o povo, porque Deus ele governa o povo dele pela igreja. E a gente celebra isso. Então, no momento que um amigo seu, que é de outra religião, uma amiga sua, que é de outra religião, não sei, dizer que não existe fundamento bíblico para o mistério do amor de Deus na humanidade pela missão petrina e paulina também, porque celebramos hoje os dois santos. Mostre desse versículo, esse capítulo. Veja quanto amor Deus tem pelo seu povo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde para sempre.